Galera, vocês lembram daquela explosão lá no hotel do Trump, com o carro, inclusive, do Elon Musk? Lembram dessa situação? Então, para quem não lembra, eu vou mostrar a situação para vocês, o que é que aconteceu nessa reportagem. Mas eles descobriram que o autor da explosão, né? Eu ia falar atentado, mas não é bem atentado. Ele usou o chat GPT para pesquisar algumas coisas. Vamos entender isso, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade, neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Vamos ler aqui então que o suspeito de explodir uma bomba lá no Cybertruck usou o chat GPT para planejar a explosão, diz a polícia. Chat GPT, tá? Aqui é a cena. Acho que vocês viram essa cena aí no meio disso tudo, porque aconteceu muitas coisas, né, do final do ano para cá, como eu havia falado para vocês em outros vídeos. Mas vamos lá. O suposto motorista da picape elétrica da Tesla, né, o Cybertruck, que explodiu lado de fora do Trump International Hotel, usou o chat GPT para planejar a explosão. Como? Aí agora, quando você lê isso, a gente já pensa, o STF tá certo, tem que regular as redes sociais, tem que regular então as AIs. Pois é, meus amigos, mas se a gente for regular tudo, achar que tudo que a gente usa hoje é ruim, a gente tem que voltar lá para a época das cavernas. Porque a faca, por exemplo, é ótima para a gente cortar os nossos alimentos, facilita a nossa vida, mas tem algumas pessoas que usam essa tecnologia, se é que a gente pode falar assim, que não é uma tecnologia, mas é uma facilidade da vida, de forma ruim. Tem várias coisas que a gente usa na nossa vida aqui como praticidade que as pessoas malucas usam para as coisas ruins. Então, o fato desse cara ter pesquisado lá no chat GPT como que ele pode planejar uma explosão e tudo mais, e o chat GPT dá a informação, eu vou colocar em aspas porque a gente já vai entender, não significa que a AI é ruim. Facilitou muito a nossa vida, vai facilitar, mas tem pessoas que usam a tecnologia ou qualquer coisa ao redor da gente, assim, para coisas ruins. Então a gente não pode só falar, não, tem que regulamentar as redes sociais, tem que dar um jeito com as AIs, não pode mais ter AI. É um pensamento ultrapassado, a gente tem que ver como minimizar, né? Mas as pessoas sempre vão usar sistemas, informações, tecnologias para fazer o mal. O carro. O carro é feito para facilitar a nossa vida, levar a gente de um lado para o outro, mas o que é que as pessoas fazem? Tem uma multidão e passam. Enfim, que aconteceu isso também nesse mesmo período, acho que foi um dia um, no dia o outro, aconteceu essa mesma situação lá nos Estados Unidos. Então, assim, não tem porquê, mas eles vão alegar isso lá na frente, com certeza. Provavelmente o STF vai entrar em questão sobre isso, enfim, vamos esperar esse momento chegar, com certeza. O suspeito usou o chat GPT para tentar calcular a quantidade de explosivo necessária para desencadear a explosão, disseram as autoridades. Então ele perguntou lá para o gênio quanto que eu preciso para ter uma explosão tal, no perímetro tal, na distância tal, da situação tal. E aí, na semana passada, as autoridades identificaram a pessoa como sendo o Matthew, eu não vou falar o sobrenome dele, 37 anos, um soldado do Exército dos Estados Unidos em serviço ativo de Colorado Springs, e disseram que ele agiu sozinho, e a polícia também norte-americana, o FBI, afirmou que a explosão pareceu ter sido um caso de... Aí as pessoas vão se perguntar também, por quê? Gente, a mesma coisa que aconteceu com o Flávio, né? No vídeo passado eu postei que encontraram o corpo do rapaz, vieram perguntar, mas por que ele fez isso? Se a pessoa não deixa uma carta esclarecendo os motivos, ninguém sabe. O que a gente pode fazer é deduzir para quem conhecia ele, o que ele passou e tudo mais, a probabilidade, que eles vão falar aqui embaixo, a probabilidade, mas a gente nunca vai saber se a pessoa não deixar uma carta.
No caso do Flávio, por exemplo, ele não deixou nada, gente. Então a gente não sabe, a mãe provavelmente não sabia pelo que o filho estava passando, caso ele não morasse com ela, acredito que não. Então fica difícil a gente falar o porquê que as pessoas cometem esse tipo de coisa. Infelizmente acontece. E aí eles falam aqui, ó, o Departamento de Polícia Metropolitana disse na terça-feira que a explosão do Cybertruck foi o primeiro incidente no solo americano em que o ChatGPT foi usado para construir um dispositivo explosivo. E aí, lá vem eles. Os críticos da inteligência artificial têm advertido que a tecnologia pode ser utilizada para fins prejudiciais e os ataques podem reforçar essa visão. Exato, críticos maravilhosos. Várias coisas que a gente usa, eles também pegam para fazer o mal, nem por isso a gente pode deixar de usar. Entende? E vocês pensam só aqui na coisinha fechada, olha como é ruim, mas tem muito mais coisas que ajudam, que facilitam, do que são prejudiciais. Aí, o que disse a empresa, né? A OpenAI, criadora do ChatGPT, disse que a empresa está comprometida em ver as ferramentas da inteligência artificial usadas e que seus modelos são projetados para recusar instruções prejudiciais. Era isso mesmo que eu ia falar, porque, por exemplo, se você for lá no ChatGPT para você pedir para ele te explicar, sei lá, sobre o caso do Didi, vamos colocar aqui. O que aconteceu com o caso do Didi, ele vai passar muito superficialmente sobre as questões de abuso de crianças, porque é muito, como é que fala, muito pesado para o ChatGPT. Ele não escreve ou fala certos tipos de coisa com detalhes. Se você pedir detalhes, ele não fala. Por exemplo, teve até um caso, eu acho que eu pedi para ele me explicar exatamente o que aconteceu, só que era nessa questão de abuso. E aí ele escreveu a explicação e depois ele automaticamente tirou o texto e me mostrou uma mensagem assim, esse texto fere as leis não. Ou seja, o sistema lá do ChatGPT, eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas ele de fato escreveu, só que quando ele terminou de escrever, em segundos, ele apagou e me deixou essa mensagem. Se você acha que isso foi, quando ele apagou, né? Se você acha que isso está errado, coloque tal. Aí ele volta a escrever e apaga de novo. Quando a gente coloca aqui, é isso mesmo que eu quero ver, é isso mesmo, a informação está correta, foi isso mesmo que eu pedi. Eu pedi para saber sobre essas informações. Ele escreve de novo e deleta, tá? Então, o que a empresa continua dizendo aqui? Neste caso, o ChatGPT respondeu com informações já disponíveis publicamente na internet e forneceu avisos contra atividades prejudiciais ou ilegais, disse a empresa. E eu concordo, porque muitas das coisas que a gente usa no ChatGPT, lembrando que ele faz busca na internet, já está na internet. Só que algumas coisas ele diz para você, algumas coisas ele dá alerta. Por exemplo, se você perguntar do caso do Didi, ele vai falar, como eu falei para vocês, de forma superficial e ele vai dar alerta. Se você precisa de ajuda, blá blá blá, se você ficar sabendo de alguma coisa, aí ele dá uma série de avisos, mas detalhado o caso sobre abuso ou qualquer, não sei quais são as outras coisas que ele não pode falar, ele não dá, ele deleta. Então, provavelmente, ele deu essas informações porque a forma como o cara deve ter perguntado deve ter manipulado um pouco, talvez, então a empresa tem que ter cuidado com essas manipulações de como a gente pergunta. Dependendo de como você pergunta, já teve até vídeos de pessoas zoando o chat GPT, que tipo assim, como eu posso descobrir qual é a senha do Wi-Fi do meu vizinho? Aí ele fala que não, aí de repente você faz uma pergunta diferente, ou como descobrir tal coisa, como criar tal coisa, aí ele dá a resposta. Teve gente zoando, eu nunca testei, mas tem gente que diz que dá, enfim. Mas o que o FBI diz aqui também? Que não houve nenhuma ligação com o ataque que aconteceu em Nova Orleans, sobre essa coisa do carro que eu falei para vocês, né? Com essa explosão do Cybertruck, que deixou algumas pessoas com ferimentos leves. E a Polícia Federal dos Estados Unidos acrescentou que o suspeito não tinha nenhuma animosidade contra o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, e provavelmente, eles dizem, né, que ele provavelmente tinha transtornos de estresse pós-traumático, porque afinal de contas ele é um soldado. E se você falar que um soldado não tem estresse pós-traumático, cara, não sei, eu acho que a maioria, na minha cabeça, fica como que a maioria deles tem estresse pós-traumático. É muito difícil um soldado não ter,
pelo que eu saiba, né? Se você sabe de algum dado diferente disso, deixa aqui embaixo. Inclusive, até para mim, policiais, pessoas que trabalham com investigações de crime, como que esses caras conseguem ter uma paz para dormir? Não tem como, gente. São muitos crimes e crimes absurdos. Inclusive, vocês viram que saiu agora sobre um menino de 14 anos que os caras cortaram e também cortaram uma mão dele. Vocês viram isso? Procura aí na internet, absurdo. E aí, inclusive, eu li a atualização, porque o crime é tão bárbaro que eu não quis trazer aqui, mas eu li a atualização que o menino estava devendo dinheiro. Tinha entrado há 1 ano e meio, ou 1 ano, no tráfico, e aí ele estava devendo e os caras decidiram que não vai pagar, então tchau. E aí cortaram. Pra vocês verem. Tudo isso para dizer que ver esse tipo de coisa todo dia, um caso diferente, um caso absurdo desse, e vem aquelas imagens, eu acho que não, deve traumatizar qualquer pessoa. Então, ainda mais militares de guerra, né, que foram para a guerra principalmente também, devem ter visto coisas horrorosas, feito coisas horrorosas, enfim. Então, para finalizar, o celular do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do rapaz. Continha um manifesto de 6 páginas que as autoridades estão investigando. Então, provavelmente, nessas 6 páginas, talvez ele diga o porquê que ele fez isso, mas aí, né, vamos esperar sair as informações futuras, né, pra gente saber direitinho o que aconteceu, mas por enquanto é isso. Espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!